É onipresente, mas invisível. Sustenta nosso mundo, mas nasce do que foi deixado para trás. A cada ano, o consumo global de madeira ultrapassa os 141 bilhões de pés cúbicos. Este material molda nossos ambientes cotidianos, compondo desde o piso que pisamos e as paredes que nos cercam, até as mesas de trabalho e os armários de cozinha. Para suprir uma demanda tão colossal, as florestas naturais já não são suficientes. Por isso, a indústria desenvolveu uma estratégia mais sustentável: a produção de painéis de madeira engenheirada a partir de sobras e resíduos. Através de um processamento cuidadoso, a madeira descartada é transformada. Em seguida, ela passa pela mistura com resinas, pela prensagem a quente e pela modelagem final, convertendo fragmentos em painéis robustos, prontos para a construção e a manufatura em larga escala. Neste processo, a precisão técnica, o planejamento minucioso e a eficiência de recursos se unem. É assim que cada painel se torna um produto durável, perfeitamente alinhado às necessidades do mercado de massa contemporâneo. Para cada peça de madeira perfeita, uma montanha de resíduos é deixada para trás. Serragem, aparas e sobras de corte, antes vistos como restos sem valor, eram frequentemente queimados ou enterrados apenas para liberar espaço, uma prática que liberava emissões e contaminava o solo. Contudo, para a indústria da reciclagem, esse material representa uma matéria-prima valiosa, pronta para ser recolhida e transformada. Globalmente, mais de 44 milhões de toneladas curtas de resíduos de madeira são coletadas anualmente em serrarias, unidades de processamento e fábricas de móveis. Em centros de tratamento especializados, o material passa por uma triagem para remover metais, plásticos e outros contaminantes. Em seguida, é seco para atingir os níveis ideais de umidade e classificado por tamanho de partícula, garantindo a consistência que define a resistência e a estabilidade futuras. O impacto desse modelo vai muito além da economia de custos. Se não fosse aproveitado, esse volume de resíduos exigiria que a indústria extraísse anualmente 6,4 bilhões de pés cúbicos adicionais de madeira em tora. Isso representa a perda de mais de 2,5 milhões de acres de floresta, uma área de mais de 4.000 milhas quadradas, quase equivalente ao estado de Connecticut, uma perda ecológica de difícil recuperação. Reciclar resíduos de madeira não é apenas uma questão de gerenciar sobras industriais. Essa prática sustenta um modelo circular de produção, no qual o valor é preservado, os recursos são renovados e o próprio resíduo se torna a base de um novo ciclo produtivo. A transformação da madeira descartada é um processo de desconstrução precisa. Após a triagem e limpeza de contaminantes, os resíduos coletados são direcionados para sistemas de picagem, onde o objetivo é alcançar um tamanho de partícula uniforme. A meta é produzir lascas ou fibras de madeira, uma estrutura ideal para a aglutinação com resina e para a formação de painéis com estabilidade mecânica. Dependendo do tipo de painel a ser produzido, seja aglomerado, OSB ou MDF, a fábrica pode utilizar picadores de tambor, picadores de disco ou moinhos de alta velocidade. O material de entrada pode incluir toras curtas, refilos, painéis quebrados ou até mesmo galhos. Desde que todas as impurezas tenham sido removidas, as lâminas de liga de aço endurecido giram em velocidades entre 500 e 1000 RPM, cortando continuamente o material em pedaços padronizados, geralmente com menos de 30 milímetros. Esta etapa é mais do que um simples processamento mecânico. Partículas muito grandes, espessas ou de formato irregular podem causar vazios, falhas na colagem ou empenamento no painel final. Por outro lado, partículas finas demais aumentam o consumo de resina, elevando os custos e comprometendo a estabilidade. Para equilibrar esses fatores,
A maioria dos sistemas de picagem integra peneiras vibratórias logo após o processo de corte. Isso permite uma reclassificação imediata. O material com tamanho inadequado é reprocessado, enquanto as partículas corretas avançam para a etapa de secagem. Um equilíbrio delicado, onde um único grau pode comprometer tudo. Assim que saem dos trituradores, as partículas de tamanho adequado são direcionadas aos sistemas de secagem. O objetivo é reduzir a umidade a um patamar ideal, uma preparação essencial antes da aplicação da resina. Esta é uma das fases mais críticas do processo, com impacto direto na qualidade da colagem, na estabilidade dimensional e na durabilidade da chapa final. A umidade-alvo, que varia conforme o tipo de painel, geralmente fica entre 2% e 8%. Um excesso de umidade dificulta a adesão da resina, enfraquece a coesão interna e pode provocar a formação de bolhas durante a prensagem a quente. Por outro lado, partículas secas demais tornam-se quebradiças, o que aumenta a perda de material e exige uma quantidade de resina maior que a necessária. A secagem geralmente ocorre em secadores de tambor rotativo ou por meio de fluxos forçados de ar quente. As temperaturas são rigorosamente controladas, mantendo-se entre 300 e 570 graus Fahrenheit. Dentro da câmara selada, as partículas de madeira são transportadas pela corrente de ar aquecido, permitindo que a umidade evapore de forma rápida e uniforme. Embora dure apenas alguns minutos, o processo exige um controle de alta precisão sobre o calor e a umidade em todo o fluxo de material. Para garantir a uniformidade, as partículas são resfriadas automaticamente e, em seguida, passam por medidores de umidade integrados à linha de produção. Qualquer lote que apresente valores fora da faixa aceitável é descartado ou reenviado para uma nova secagem, assegurando que apenas o material qualificado avance. A partir daqui, as partículas secas seguem para sistemas de peneiramento que as classificam por tamanho. O objetivo desta etapa é formar grupos de partículas uniformes, adequados para as diferentes camadas que compõem o painel, desde o miolo denso até a superfície lisa. O sistema de peneiramento é composto por múltiplas plataformas vibratórias, equipadas com malhas de diferentes aberturas. As partículas grandes demais são separadas e retornam aos trituradores para serem reprocessadas. Em contrapartida, as partículas muito finas, conhecidas como pó de madeira, são removidas do fluxo, pois aumentam o consumo de resina e podem comprometer a resistência da chapa. O material que atende às especificações é então dividido em duas frações principais: partículas finas para a camada de superfície e partículas maiores para o miolo. Ao controlar o tamanho das partículas nesta fase, os fabricantes obtêm uma mistura de resina mais estável, reduzem o desperdício, melhoram o desempenho da colagem e asseguram a integridade mecânica do painel final. Aqui, a poeira de madeira encontra seu elo, e a transformação é irreversível. As partículas, já classificadas por tamanho, são transferidas para câmaras de mistura vedadas, onde recebem um revestimento de resina adesiva. O aglutinante mais comum, ureia formaldeído, é pulverizado em uma névoa fina por bicos de alta pressão, cobrindo cada partícula de forma homogênea e sem criar aglomerados. A proporção de resina é rigorosamente monitorada, variando tipicamente entre 8% e 12% do peso seco. Em formulações específicas, aditivos podem ser incorporados para aumentar a resistência à umidade, ao fogo ou a fungos. Ao final da mistura, a combinação de madeira e resina alcança um nível de umidade estável e uma força de ligação uniforme. A partir daqui, a mistura é espalhada sobre uma esteira contínua em múltiplas camadas. A estrutura típica consiste em um núcleo central mais espesso, com duas camadas de partículas mais finas nas superfícies. Sistemas de distribuição automatizados controlam a vazão e a densidade,
assegurando uma distribuição uniforme tanto em espessura quanto em peso. O tapete de camadas avança então para um sistema de pré-prensagem, onde rolos hidráulicos o comprimem em temperatura ambiente. O propósito principal desta etapa é compactar o material, aplainar a superfície e eliminar a maior parte do ar aprisionado em seu interior. Essa compactação inicial também permite que as primeiras ligações entre a madeira e a resina se formem de maneira mais coesa, antes que o material enfrente o calor e a pressão extremos da prensa quente. Embora a força aplicada seja muito menor que na prensagem final, ela é suficiente para travar temporariamente a estrutura. Isso evita que o material se desloque no caminho para a prensa e melhora a estabilidade dimensional do painel acabado. Uma transformação violenta, que dura apenas alguns minutos. É aqui que a matéria-prima encontra sua forma final. O tapete de partículas, recém-saído da pré-prensagem, avança diretamente para o coração da prensa quente. Esta é a etapa que define a resistência mecânica e a estabilidade dimensional de todo o painel. O processo combina temperaturas elevadas e pressão intensa para compactar as partículas de madeira e ativar a reação de cura da resina. A depender do tipo e da espessura da chapa, a prensa quente opera entre 280 e 430 graus Fahrenheit. A força exercida pode atingir até 600 libras por polegada quadrada. O tempo de prensagem varia de 2 a 6 minutos, um intervalo breve no qual a resina se solidifica, formando ligações duradouras que unem permanentemente as partículas de madeira comprimidas. Todo o ciclo é automatizado, com sensores monitorando continuamente a temperatura, a pressão, a espessura e a velocidade. Como resultado, cada painel que emerge da prensa alcança um padrão consistente de dureza, planicidade e estabilidade. Imediatamente após deixar o calor da prensa, o painel se apresenta em um formato superdimensionado, maior que as dimensões finais, para assegurar uma cobertura completa durante a prensagem. Antes de entrar na fase de resfriamento, ele atravessa sistemas de refilo automatizados que removem as bordas instáveis e padronizam seu tamanho. Essas unidades de corte usam lâminas deslizantes de alta velocidade, operando com precisão a partir de ajustes pré-programados. Os painéis podem ser cortados em formatos padrão, como 4 por 8 pés, ou adaptados a requisitos específicos, como chapas maiores para estoque ou painéis menores para processamento imediato em móveis. O refilo também elimina as extremidades externas que podem ter sofrido compressão irregular, diminuindo o risco de defeitos nas etapas de acabamento futuras. Ainda quentes ao toque, as chapas guardam uma tensão invisível em seu núcleo. O próximo passo não é apenas esfriar, mas curar. A compressão anterior já reduziu o risco de defeitos, mas é aqui que a integridade do painel é selada. Este é um processo de estabilização estrutural, projetado para aliviar a tensão interna e consolidar a durabilidade do material. Em fábricas modernas nos Estados Unidos e na Europa, sistemas de resfriamento forçado usam enormes ventiladores rotativos que sustentam e giram cada painel enquanto o calor residual ainda pulsa em seu interior. O ar frio é impulsionado com força por múltiplas direções, circulando de maneira uniforme por toda a superfície. Ao mesmo tempo, sensores automatizados regulam a pressão e a temperatura do ar, garantindo um resfriamento homogêneo entre o núcleo e as camadas externas. Qualquer desequilíbrio nesta fase pode causar uma contração desigual, resultando em um empenamento impossível de corrigir. Para otimizar a eficiência, algumas plantas americanas chegam a empregar unidades de resfriamento bidirecionais, mantendo a alta estabilidade da superfície. Ao final do percurso, o painel atinge estabilidade completa, pronto para as etapas de acabamento. Deixando a linha de resfriamento, os painéis seguem direto para o sistema de lixamento, um conjunto de máquinas que,
apesar da aparência simples, atua como as verdadeiras mãos que dão o acabamento final ao produto. A superfície áspera de cada chapa passa por uma série de rolos de lixamento de alta precisão, que giram continuamente sob uma pressão rigorosamente controlada. A cada passagem, as fibras de madeira mais externas são removidas, criando um acabamento liso e uniforme. Enquanto isso, sob a linha de produção, sistemas de extração de poeira de alta velocidade operam em sincronia, removendo todas as partículas finas geradas durante o lixamento. Isso evita o acúmulo de calor e impede que arranhões reapareçam na superfície. As cabeças de lixamento se ajustam automaticamente à espessura de cada chapa, corrigindo até os menores desvios remanescentes das etapas anteriores. Mais do que apenas alisar, esta etapa garante a aderência adequada do revestimento que será aplicado posteriormente. Se a superfície não for preparada conforme o padrão, a camada de melamina pode descascar, manchar ou rachar durante o uso, transformando um painel finalizado em um produto defeituoso. Uma única imperfeição pode transformar um painel finalizado em um produto defeituoso. Qualquer falha, seja na superfície ou oculta no núcleo, tem o potencial de comprometer toda a cadeia de suprimentos de móveis. Por essa razão, a inspeção de qualidade opera com a mais alta precisão e os padrões mais rigorosos. Cada painel é varrido por sistemas a laser que verificam a uniformidade da superfície e detectam microfissuras invisíveis ao olho humano. Em seguida, amostras aleatórias são submetidas a testes mecânicos que simulam flexão, compressão e torção, as mesmas tensões que uma chapa enfrentará em seu uso no mundo real. Equipamentos de medição de força registram cada deformação em tempo real, permitindo que os engenheiros avaliem a resistência ao empenamento, a força de tração e a integridade da colagem entre as camadas. Esses dados não são apenas essenciais para o controle de qualidade local, mas também permitem que as fábricas refinem o processo caso algum desvio comece a surgir. O resultado é um produto que chega aos consumidores com estabilidade otimizada, consistente na aparência e projetado para durar por anos de uso cotidiano. Uma vez certificado, cada painel é transferido para sistemas de embalagem automatizados. Braços robóticos giram, agarram e empilham as chapas sobre paletes em uma ordem pré-programada, minimizando qualquer risco de deslocamento durante o transporte. Uma camada de filme de polietileno termoencolhível envolve toda a carga, fixando-a e, ao mesmo tempo, protegendo-a contra umidade e poeira. Em muitas fábricas de grande escala, robôs também aplicam códigos de barras a cada lote, conectando os dados de produção diretamente aos sistemas de armazenamento e logística. Após a embalagem, empilhadeiras movem os paletes para os contêineres que aguardam, o ponto de partida de uma jornada de distribuição global. No entanto, mesmo neste processo otimizado, os desafios persistem. Os filmes plásticos termoencolhíveis são notoriamente difíceis de reciclar, e mercados distantes frequentemente exigem embalagens adicionais à prova de choque, o que aumenta significativamente o desperdício. Para enfrentar essa questão, alguns fabricantes nos Estados Unidos e na Europa estão testando envoltórios de papel à base de fibra ou filmes biodegradáveis, buscando reduzir o impacto ambiental enquanto mantém o mesmo nível de proteção durante o armazenamento e o transporte de longa distância. O que antes era resíduo, agora se torna a estrutura. Do armazenamento da madeira bruta às placas finalizadas, a produção do painel de partículas é uma cadeia de operações técnicas precisas. Cada estágio, da seleção e trituração até a secagem e prensagem, é rigidamente controlado por automação e sensores em tempo real. Dentro desse ciclo, o desperdício de madeira deixa de ser um problema. Fragmentos antes descartados são reestruturados em um material de alta resistência e estabilidade geométrica, para uso direto na construção, em móveis
e na manufatura em larga escala. O painel de partículas é, portanto, mais que um material. Ele representa uma prova de uma mentalidade diferente sobre os recursos, na qual o valor é criado não pela extração, mas pela reorganização do que já existe. Por trás de cada painel, há um sistema industrial complexo que ainda enfrenta desafios contínuos: conservar energia, reduzir emissões e melhorar as tecnologias de resina, movendo-se para mais perto de um processo de ciclo verdadeiramente fechado.